Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos? Mesmo sentados, a gente vai fazer uma leitura, a gente vai ler, eu vou fazer aquela propaganda que eu sempre faço. E a gente vai estudar um pouquinho da Palavra de Deus, continuar nesse espírito de adoração, que não vem somente da música, mas de vários outros fatores, e o estudo da Palavra é um deles. Estou muito feliz de estar aqui, já vou de antemão falando, né? A gente está fazendo são várias séries, né? E hoje a gente dá início a mais uma. Mas eu vou abrir o texto aqui, Atos, vamos lá. Quem não tiver Bíblia física, acesse-a no celular. A gente vai ler esse texto junto. Na verdade, a gente vai ler alguns textos e a gente vai estudar um pouquinho, igual a gente sempre faz. Sempre quando eu prego, né, eu uso bastante o texto, eu falo algumas coisas aqui, vou pontuando e a gente vai pontuando juntos para a gente entender melhor o que está acontecendo na nossa realidade e o que está acontecendo aqui na realidade bíblica. Atos, o capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos, o capítulo 2, versículo 42 ao 47. Texto até bastante conhecido, que vai dizer assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo todo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Essa é uma palavra bem, bem refrescante aos nossos corações, principalmente porque a gente está acostumado e ambientado, vamos dizer assim, em um ambiente, olha só, religioso. E o que eu quero dizer, o que eu falo quando eu digo ambiente religioso? É que você, de alguma forma, professa uma fé, acredita em algo, e você, ao acreditar em algo, você faz, você age, você conversa, você fala, tudo que você faz é de acordo com esse algo. Deu para entender? Você professa algo, tá? Você professa Jesus Cristo. E tudo que você faz na sua vida, no seu dia a dia, e principalmente quando a gente vem aqui dentro da igreja, no sábado e no domingo, a gente faz sentido quando a gente acredita nesse Jesus Cristo. Então a gente vem para cá, em comunidade, e louva e adora esse Jesus Cristo em comunhão. Então tudo que a gente faz no dia a dia, no cotidiano, faz sentido com acreditar em Deus, com acreditar em nosso Jesus Cristo. Isso é muito bom. Eu vou pedir um pouco de atenção para os irmãos, porque desde o começo do ano, desde janeiro, o pastor Maurício iniciou uma série de sermões, e a gente estava fazendo todo mês uma série. E hoje a gente inicia mais um. E eu falo isso com muita felicidade, porque é um trabalho não só meu, mas dos pastores, pastor Maurício, pastor Saulo. Tem várias pessoas que ajudam nesse processo. Não é algo tão simples de fazer, mas é algo muito agradável. Pastor Maurício,
Pastor Saulo, a Luana, Saulo Vitor, Vino, Ana Paula, são vários agentes aí envolvidos em começar uma nova série, pensar em um assunto, trazer ele para a igreja, processar ele em vídeo, colocar ele no YouTube, fazer esse compartilhamento que a gente sempre faz. Isso é muito gratificante para a gente, para a nossa comunidade, e é muito legal de fazer, porque eu acho que faz sentido nos tempos de mídias sociais e de redes sociais, a gente compartilhar o nosso conteúdo que a gente trabalha e apresenta aqui para as redes, para quem quiser ouvir. E a gente vai iniciar, hoje, a gente está iniciando uma nova série. E essa série é chamada Teologia da Comunidade. Quem viu o meu videozinho de chamado no Instagram lá, deve ter observado algumas coisas. A gente vai falar sobre a teologia da comunidade, ou melhor, a teologia em comunidade. Amém? E é muito, pra gente, né, vamos dizer assim, talvez seja muito fácil a gente observar alguns conceitos. A gente sabe o que é teologia, a gente sabe o que é comunidade, a gente sabe o que é igreja, a gente sabe muita coisa, mas a gente muitas vezes também deixa escapar muitas coisas que estão no texto. E a teologia, o que é teologia primeiro, né? O que é teologia? Teologia é um curso? É um curso? Também, né? O pessoal faz lá o bacharel em teologia, vira pastor, vira cientista da religião, seja lá o que for. Mas teologia tem um aspecto muito particular que eu gosto bastante, por isso que a gente utilizou esse nome para começar a falar aqui com os irmãos no domingo. A teologia, e eu vou ler aqui essa parte, o termo teologia vem do grego. Então não vem de algo mais bíblico, vamos dizer assim. Vem do grego e quer dizer theos, que é divindade, Deus, e logo, que é palavra. Então, se você soma essas duas coisas, vira, vamos lá se vocês estão espertos, vira palavra de Deus. Então a teologia é o estudo da palavra de Deus. Mais tarde acabou ficando isso. Ou estudo acerca de alguma divindade, vamos dizer assim, e o Deus que a gente acredita. E é interessante porque eu usei esse termo teologia da comunidade, porque a teologia que a gente acredita, esse estudo da divindade, esse estudo de Deus, estudo de Jesus Cristo, estudo de qualquer coisa relacionada ao texto, ele tem que ser prático. Sempre eu vou dar umas pausas e ver se vocês estão realmente comigo e prestando atenção. A teologia da comunidade, a teologia, melhor dizendo, é um estudo prático. De novo. A teologia é um estudo prático. Mais uma vez. A teologia é um estudo prático. Sabe por quê? E é interessante também, quando a gente pega o texto bíblico, a gente vai estudar sobre oração. Um exemplo, né? Vou dar um exemplo. A gente vai estudar sobre oração. A gente pega o texto, a gente pega a Bíblia, vai lá em Mateus, capítulo 6 ou 5, não sei, acho que capítulo 6, vê lá a oração do Pai Nosso, e a gente estuda sobre oração, a gente pega a oração de vários personagens da Bíblia, e fala, não, agora eu sei tudo sobre oração. E sabe o que você não faz? Você não ora. Então você não aprendeu absolutamente nada sobre oração, porque a partir do momento que você aprende e sabe o que é oração, você ora. Amém? Então a teologia é um estudo da prática, na prática. Então assim, quando você pega um conceito bíblico, você estuda, se não desaguar no seu cotidiano, não desaguar em serviço, não desaguar em ato, em verbo, você não aprendeu nada sobre esse conceito. Quando você aprende sobre oração, automaticamente você vai orar. Quando você aprende sobre fé dentro do texto bíblico, você vai ter fé, ou praticar a sua fé. Quando você aprende sobre humildade, sobre compaixão no texto bíblico, você vai ser alguém que tem compaixão, ou que pratica compaixão. Então a teologia é um estudo. Olha só, acabei de falar aí. A teologia é um estudo
prático. Então, o que você tira do texto, você tem que usar para a sua vida. Você tem que usar para a sua edificação. Tudo bem? Teologia como algo prático, como algo da vivência, como algo do cotidiano. E por que teologia da comunidade? Alguém sabe me responder? Porque existe uma coisinha, salvem, se vocês forem anotar em algum lugar, salvem. Teologia é um estudo prático. 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 Sempre assim. Tenham isso em mente. E quando a gente observa a teologia da comunidade, o que isso quer dizer? E é bem simples, e é bem legal. Quase lá. Sabe por quê? Porque a teologia, como estudo prático, ela é feita em comunidade. Bonito, né? De novo. E eu vou deixar a ênfase aqui, para vocês não se esquecerem. Teologia como estudo prático. E a teologia, como teologia, ela não pode ser algo que não é, ou que não é feita dentro de uma comunidade. Vocês entenderam? Teologia, estudo prático. E a teologia por si só, ela tem que desaguar dentro de um espaço físico. Ela tem que desaguar em um modo de vida que resulta em algumas coisas dentro de um espaço físico. A igreja, o bairro, a cidade, o estado, o país e o mundo. Teologia como algo prático. E teologia da comunidade como algo prático dentro do lugar que a gente está. Estão comigo? Dá para entender? Tá dando para entender? E eu vou me animar um pouco, porque é um assunto que eu gosto. Eu gosto bastante. Eu estudei bastante para falar isso hoje, então tá na hora de tirar tudo que eu tinha estudado, que eu tinha falado, então vai ser legal. A comunidade, e o que é, agora sim, a gente já aprendeu alguns conceitos, o que é teologia, o que é teologia de comunidade, e o que é agora comunidade. O que é comunidade? Alguém tem um chute aí? Não vale, pastor Maurício, já falou. O que é comunidade? Comunidade. Tem os centros comunitários nos bairros, mas o que é para a gente usar aqui dentro do texto? O que é comunidade? Todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu essa palavra, não é uma palavra difícil. Todo mundo já ouviu algo relacionado a isso. Mas o que é? Daí a resposta de vocês eu vou usar aqui e a gente vai continuar. O que é comunidade? É um grupo de pessoas. Perfeito. Agora vamos voltar aqui. A última vez, para não ser repetitivo. Teologia é algo prático. Teologia da comunidade é algo que tem que ser feito dentro de uma comunidade, um espaço físico. E a comunidade é o quê? Um conjunto de pessoas. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Estão vendo? A beleza da comunidade, sabe onde é que está? A beleza de uma comunidade. Sabe onde é que está? Alguns meses atrás, a Renatinha mandou uma mensagem para a Eide. Olha, a gente estava falando aqui fora. Vão lá em casa. Renatinho e Leandro. Vão lá em casa. Foi numa quarta-feira, eu acho. Chovendo pra caramba. Fui lá na casa da Renatinha. A gente comeu, a gente se alegrou, a gente conversou bastante. Fiquei bastante tempo lá. Foi muito bom. O que é isso? É comunidade. Porque talvez se a gente não tivesse no mesmo espaço físico, eu não receberia um convite desse. Que está na hora de dar uma renovada, por sinal. Eu não receberia um convite desse. E é muito... Sabe, a teologia da comunidade é feita assim. É a prática voltada para um grupo de pessoas para eles se relacionarem. E é legal. E é bonito isso. Exatamente. Mas é um pouquinho difícil, né? As pessoas elas têm um comum acordo, que é Cristo, que é a comunidade, mas as pessoas são diferentes um pouquinho da outra. Eu vou dar um outro exemplo.
que teve um dia que acho que foi semana passada. Eu acordei, e semana passada ou a outra ainda, não lembro. Eu acordei e eu fiquei, olha só, eles estão aqui hoje, eu vou falar deles. Eu acordei com uma família na cabeça, com a família do Gustavo, da Vanessa e do Raul. Eu acordei e falei, não, então vou orar por eles. Daí até mandei mensagem pro Gustavo. Falei, Gustavo, como é que tá aí, não sei o que e tal. Daí a gente conversou um pouco. A comunidade é feita assim. Olha só, porque eu mandei mensagem pro Gustavo e tal, não sei o que. Daí ontem eu falei, Gustavo, vamos lá em casa, qualquer dia desse aí. E a gente tá no meio de uma pandemia, né? Não dá para chamar, não dá para ir e tal, e a gente fica meio bloqueado com relação a isso. Mas é só para vocês entenderem o que é comunidade. O que é você estar junto com alguém em comum acordo, como o irmão falou. E logo quando eu casei, o Maurício chegou para mim, não, né, do jeito que chega, não, glória a Deus, irmão. Vamos lá, a gente vai na tua casa, a gente vai fazer uma oração lá. Vamos lá. vamos nessa aí. Por quê? Porque a gente vive em comunidade. Isso é muito bonito. E realmente, eu me encho de alegria em falar sobre isso. Porque tudo vai desaguando em uma coisa, tudo vai desaguando em uma certa coisa. É um passo, é um processo que tem vários procedimentos. A Renatinha me chamar para ir para a casa dela, a gente se alegrar junto, a gente conversar. Eu pensar, lembrar da família do Raul e da Vanessa, mandar mensagem para o Gustavo e a gente conversar. Sabe? Eu também, outra família que teve na minha memória, né, que eu falei, aqui é a família da irmã Marlene, do irmão Geraldo, eu mandei mensagem para o Marlon, falei, Marlon, como é que tá aí? Não sei, daí a gente conversou um pouco. Tudo isso é possível porque a gente, de novo, tudo isso é possível porque a gente vive em comunidade. E sempre não, né, mas às vezes quando eu inicio o culto aqui com o louvor, eu falo, sejam bem-vindos à nossa comunidade. A comunidade da Igreja Adventista da Promessa de Três Lagoas. Que ela atua dentro desse espaço aqui, do bairro de Três Lagoas, dentro dessa área. Tudo bem? Já expliquei o que é teologia da comunidade e comunidade. E, só para você ter uma ideia, todo mundo tem também um conceito sobre o que é igreja, o que é templo, o que é essas coisas. E tem vários estudiosos, vários teólogos, vários sociólogos e antropólogos que estudam esse tipo de coisa e olham o estilo ou como é feito a comunidade ou como é feita a organização das igrejas no mundo inteiro e eles veem um problema. E eu vou fazer um comentário aqui, eu vou ter muito cuidado, porque eu não li o livro desse senhor aqui, mas eu vou citar o que ele falou no livro dele. O livro dele se chama Cristianismo Pagão? É uma pergunta. Cristianismo Pagão. O nome do senhor é Frank Viola. E ele vai fazer um comentário bem duro acerca da igreja. Não da igreja, mas acerca do funcionamento da instituição igreja. E eu vou fazer uma diferença aqui. Existe uma grande diferença, até no texto bíblico, de igreja, templo, né, de comunidade religiosa, que é muito importante, e igreja, corpo de Cristo. Tá? Existe essa grande diferença dentro do texto. E ele vai falar assim, eu vou citar o que ele disse. Quase tudo que é feito em nossas igrejas contemporâneas não tem nenhuma base bíblica. Olha só, uma crítica muito dura. Não tem nenhuma base bíblica. Enquanto pastores pregam nos púlpitos sobre serem bíblicos e seguirem a pura palavra de Deus, suas próprias palavras traem. A verdade é que pouquíssimo do que é observado hoje na descrição do cristianismo contemporâneo tem algo da igreja do primeiro século. Então ele faz essa diferença da igreja contemporânea, da igreja de hoje, com a igreja do primeiro século. Tudo bem? E eu só observo essa crítica que ele fez. Né? Eu não vou... Né? Por isso que eu falei, eu tenho que ter muito cuidado em falar, porque eu não li o livro dele e tal. Eu só citei ele, coloquei o nome dele, coloquei o nome do livro. E a gente vai de novo, ao texto de Atos.
alguns conceitos são primordiais, e eu já falei aqui. E eu quero que vocês coloquem na cabeça. Teologia, teologia da comunidade e comunidade. Essas três coisas são importantes para a gente entender algumas coisas aqui. E de novo, vamos lá. E olha só como é que estava a igreja primitiva em Atos, do capítulo 2. E tem um contexto dentro desse texto de Atos que é belíssimo também. Que é belíssimo, é lindo. E lá vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Começa assim. Olha que bonito. Olha o que está acontecendo aqui, dentro dessa comunidade, dentro dessas igrejas que se formaram a partir de alguns anos depois da morte de Cristo e com testemunho de vários apóstolos, vários discípulos. Em cada alma desses membros da igreja havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha que bonito. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E a gente já leu esse texto e existem vários elogios feitos àquela comunidade, àquele lugar. Mas o que esse senhor falou aqui, o senhor Frank Viola, eu tendo a discordar em alguns aspectos. Porque existe, eu não posso pegar essa parte, isso aí é o entendimento básico de texto bíblico. Você não pode pegar uma parte do texto e usar como se fosse verdade, porque ela existe um contexto, ela existe várias coisas que você deve levar em consideração para você entender o que está acontecendo aqui. E aqui, aparentemente, demonstra uma comunidade perfeita. Uma comunidade que cuidava uns dos outros, que faziam várias coisas, que temiam a Deus e tal, que estavam em oração, que estavam... Existe um rol de várias coisas aqui que estavam acontecendo, historicamente, que eram boas coisas. Mas só a igreja primitiva era perfeita? Será que era? Olha só, lembra que a irmã falou, comunidade é um conjunto de pessoas. Pessoas, elas tendem a errar. Certo ou estou errado? E quando elas erram, sendo elas pessoas que erram, quando elas estão em comunidade, elas erram em comunidade. Quando a gente coloca muita gente com pensamentos diferentes de várias formas dentro de um espaço físico, são pessoas com o mesmo objetivo, que é Cristo, mas com pensamentos diferentes. Isso é uma coisa também. Então a comunidade daquela época era perfeita? Não, porque era composta de pessoas. E pessoas não são, e nem um pouco, perfeitas. Dá para entender a construção de coisa aqui? De teologia até comunidade. E a gente vai abrir a Bíblia de novo. Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse. E hoje eu vou pregar pouco. Olha só. Estou acabando já. Apocalipse, o capítulo 1. Apocalipse, o capítulo 1, versículo 20. Deixa aberto aí. Vai colocar aqui? Tem como colocar aqui? Beleza. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 20. Antes, vou comentar algumas coisas aqui. Existiam, dentro do contexto de Apocalipse aqui, dentro do começo do livro, existia algumas coisas que estavam acontecendo aqui. Deus fala para enviar algumas cartas para algumas igrejas. E existiam 7 igrejas dentro desse contexto de Apocalipse. Quem sabe o nome das igrejas? Existiam 7. 7 comunidades religiosas, com várias pessoas com pensamentos completamente diferentes, mas em união, em um único ensejo, em um único objetivo. Tá? Existiam 7. Quem sabe os nomes aí? Vamos lá. Não é para ler. Ler não vai. Laodiceia, Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, olha lá.
Éfeso, que foi, né, que é uma das cidades mais conhecidas dentro do texto bíblico. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. E as 7 igrejas, e até hoje dá para ver isso, como era uma entrega, ele tinha que entregar as cartas, ele fez o caminho assim, ó, o caminho certinho, que é da primeira até o último, conta a história, que é interessante, enfim. Aí existiam essas 7 igrejas. E pedem para encaminhar algumas cartas para elas. E olha só, e eu vou ler. Apocalipse 1, versículo 20, que diz assim: quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E Apocalipse, e olha só, pastor Maurício, e Saulo Vitor, e todo mundo que faz as pregações e o conteúdo junto comigo. A gente dá para fazer uma série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ou sobre o Apocalipse. Vai ser bem legal, eu acho, né? Mas vamos lá. Existiam 7 igrejas, tá? Lembrando, mais uma vez, teologia da comunidade. É importantíssimo a gente entender essas coisas aqui. E para essas 7 igrejas, existia a carta, né? Que para cada igreja vai ter alguns aspectos, vai ter alguns contextos. E essas cartas, elas seguem um padrão. Elas sempre seguem um padrão, que existe uma apresentação, existe um elogio, existe uma crítica, existe um conselho e existe uma promessa. De novo, apresentação, elogio, crítica, conselho e promessa. Quem já passou por entrega de monografia, por TCC, sabe do que eu estou falando aqui quando a gente vai olhar essa carta. Por quê? Porque quando você termina a apresentação do teu trabalho, vem aquele negócio: não, parabéns, teu texto está muito bonito e não sei o quê. 10 minutos de elogio. Daí sempre tem, no final do elogio tem um mas, olha aqui, nessa parte você escreveu não sei o quê e tal, sempre tem, e é normal. E quando a gente vai conversar, né, vai fazer alguma crítica, alguma coisa com relação ao texto, tem também isso, mas, tal coisa. E aqui no texto não é diferente. Porque existe a apresentação, o elogio e a crítica. Mas, também, existem 4 igrejas que seguem esse mesmo padrãozinho. Mesmo padrão. A apresentação, elogio, crítica, conselho e promessa. Duas igrejas, que é a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, não existe nenhuma crítica. O próprio Jesus, Deus, não faz nenhuma crítica a essas 2 igrejas. Na verdade, né, dá até você é pobre e tal, eu sei, mas você tem trabalhado, você tem ajudado e tal, e daqui a pouco vai piorar. O próprio Deus vai falar isso, mas não tem nenhuma crítica a essas 2 igrejas. Não existe crítica para essas 2 igrejas. E tem uma igreja que não existe elogio, que é a igreja de Laodiceia. Olha só. E eu vou ler de novo o Apocalipse 1:20. E o Apocalipse 1:20, como todo o livro de Apocalipse, ele tem algumas alegorias, ele tem algumas ilustrações que fazem a gente entender algumas coisas. Olha só, e eu quero que vocês leiam com calma, juntamente comigo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, olha só. Mão direita, 7 estrelas na mão direita. E aos 7 candeeiros de ouro. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas. E aqui existe não um problema, né? Mas quando a Bíblia, principalmente essa parte do Apocalipse, quando fala de anjo, não quer dizer um anjo, um ser angelical, tá? Anjo, com relação ao contexto de Apocalipse aqui, quer dizer mensageiro. Tá? Mensageiro. Que viste na minha mão direita, os 7 estrelas são os anjos das igrejas. Então, os mensageiros, os pregadores, os missionários dessas igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aqui vem um negócio, e eu já estou terminando a pregação. Aqui vem um negócio muito importante e muito interessante. A mão direita, e como eu falei, no texto de Apocalipse existem várias simbologias, várias coisas, várias ilustrações.
A mão direita, essa é a minha mão direita. A mão direita, ela representava poder, sabe? Tudo que você pega com a sua mão direita para fazer algo, e existem várias alegorias assim dentro do texto bíblico. Ó, a mão direita, existe alguém que está segurando essas igrejas aqui, essas estrelas, na mão direita. Está segurando na mão direita. E os candeeiros são as igrejas. Então, os anjos das igrejas e as próprias igrejas estão sendo seguradas pela mão de poder de alguém. Tudo certo? Estão sendo seguradas pela mão de poder de alguém. E o começo do capítulo 2 de Apocalipse vai ser bem legal, porque vai falar assim, ó, o anjo da igreja de Éfeso, é o comecinho da carta de Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Lembra da analogia? Os candeeiros eram as igrejas, e as estrelas eram os anjos das igrejas, os missionários, os pregadores, os pastores daquelas igrejas. Essa pessoa que está segurando na mão é o próprio Jesus Cristo. Olha só, é o próprio Jesus. Ele está segurando as igrejas e está segurando os pregadores, os pastores, os missionários também na sua mão. E ele anda no meio dessas simbologias, ele anda no meio das estrelas, ele anda no meio dos candeeiros. E o que a gente tira dessa teologia da comunidade? Ó, a gente já fez isso, a gente já pratica algo e a gente está no espaço físico, teologia e teologia da comunidade. A gente está aqui e por muitas vezes, meus irmãos, e eu falo para vocês com toda a certeza do mundo, não é fácil. Não é fácil. Pastor Maurício está aqui, né? Trabalhando. Sempre trabalhou pela obra, né, Pastor Maurício? Existem várias pessoas que estão aqui, né? Tá lá atrás. Que se vocês puderem olhar lá atrás, ó, sempre existe. Podem olhar, olhem lá para trás. Existe sempre, vai ter uma movimentação. Não sei se vocês perceberam, sempre tem uma movimentação. O Vino está falando com a Ana Paula está falando com o Vino, a Ana Júlia está falando com a Ana Paula, a Eide está falando com a Ana Júlia. Sempre tem alguém ali atrás. O pastor Maurício sempre aqui, ó. Não, eu vou dirigir hoje, vou falar sobre tal coisa, vou falar sobre tal texto. A gente do ministério vem aqui e tal, né? A gente ensaia, às vezes não fica bom, às vezes a gente erra e tal, e a gente... né? E a gente põe o celular aqui, a gente vai fazer uma live, a gente vai fazer alguma coisa, para que a igreja, para que essa comunidade, para que essa teologia da comunidade, ela seja constante. E o texto de Apocalipse 1, versículo 22, versículo 1, vai dizer exatamente isso. Meus irmãos, de todas as igrejas, e essa é uma simbologia linda, eu não deixei vocês. Né, pastor? É difícil, é difícil. E muitas vezes dá vontade de desistir. E eu vou fazer um desabafo aqui. Dá vontade de desistir. Né, Renatinha? Né, Saulo Vitor? Gabriel? Dá vontade. Dá. Mas o próprio Jesus, aqui, e eu sempre converso com o pastor Maurício, sempre converso com meu pai, o próprio Jesus aqui, ó, ele vem falar hoje, para todo mundo que está trabalhando, e eu sei que todos vocês trabalham de alguma forma para essa comunidade religiosa. Vocês talvez não cantem aqui na frente, vocês talvez não dirijam, vocês talvez não façam muita coisa, mas vocês estão lá fora, pregando a palavra, sendo luz para a vida das pessoas, sendo a comunidade que o próprio Cristo quer que a gente seja. Então essa parte aqui é uma das partes. Esse templo aqui é uma das partes. Tudo que a gente faz aqui é uma das partes de várias coisas que tem que ser feita no dia a dia. Eu posso cantar, eu posso pregar aqui na frente, mas se eu for lá fora e não representar esse Cristo, o que vai valer? De nada.
E às vezes quando a gente pensa em desistir, pastor Maurício sabe muito bem disso, quando a gente pensa em desistir, quando está difícil, quando está complicado, vem o próprio Jesus e vai falar aqui, ó, eu estou no meio dessa comunidade, a minha mão está segurando todo mundo aqui, vocês não estão sozinhos, tudo que vocês fazem não é em vão, vocês colocam essas coisas aqui, vocês fazem, vocês pregam, vocês vão lá fora, vocês são comunidade, vocês são luz, vocês são sal, tudo isso não é em vão, porque a minha mão, a minha forte mão direita está protegendo vocês. E tem muita gente que vai desistir no meio do caminho. Qual que é o papel da comunidade? Qual que é o papel da comunidade? É ir atrás, é chegar, meu irmão, você é amado de Cristo, você faz parte de uma comunidade que adora um Deus, você faz parte de uma comunidade que está num só propósito, como o irmão João falou, e esse propósito é Cristo, e só. Então quando a gente vem e canta aqui, é para Cristo. Quando a gente vem dentro dessa comunidade, é para Cristo. Quando a gente prega, quando a gente lê, é para Cristo. E é para que essa comunidade seja cada vez mais alcançada e espalhada no espaço físico que a gente está. E vai ser difícil sim. E como eu falei, essas duas cartas, que só tem elogios, os irmãos estavam sofrendo muito, estavam sendo muito abalados. Mas a forte mão de Cristo, e esse próprio Cristo que anda no meio da comunidade, que anda no meio dos membros, que anda no meio das pessoas que formam essa comunidade, ele está presente e está presente aqui. A teologia da comunidade, ela se faz praticando a teologia da comunidade. Ela se faz praticando Cristo na vida da comunidade. E são pequenos atos, são pequenos gestos que ajudam essa comunidade cada vez crescer mais. E não falo crescer em número de pessoas que vêm aqui, não falo isso, que também é importante porque o evangelho tem que ser pregado. Mas eu falo no crescimento espiritual de cada um, o crescimento da comunidade em si. E a gente tem que ter isso na cabeça. E a gente vai abordar vários assuntos com relação a isso, com relação à vida em comunidade, com relação à ajuda, com relação à compaixão, com relação à empatia, dentro de uma vida, dentro de um cotidiano em comunidade. Que é na comunidade que a teologia ela é feita. Então, não adianta nada eu estudar o texto bíblico e ser mestre, doutor, PhD, seja lá o que for, se eu não desaguar esse serviço dentro da comunidade. Amém? Vamos ficar de pé? A gente vai fazer uma oração. E olha só, vou lançar um desafio aqui. Eu gostei de fazer esse negócio de desafio, que daí a gente vai fazendo um exercício. De amanhã, segunda-feira, até domingo. Eu não vou falar para vocês se encontrarem com alguém, tá? Com os irmãos, porque a gente está numa pandemia, né? A gente tem que tomar todo o cuidado possível. Mesmo que algumas pessoas estão vacinando, né? E glória a Deus por isso. A gente está vacinando, né? Tal. Olha o que você vai fazer. Se você quiser também, né? Você vai, todo mundo aqui, jovem, seja lá como for, você vai pegar o seu celular e vai mandar uma mensagem para alguém da sua comunidade. Lembrar de, lembrei de tal pessoa. Vou mandar uma mensagem. Mas não é tipo mandar aquela mensagem, não precisa conversar e tal. Meu irmão, tamo junto. Sabe? Tamo junto. Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de uma oração? Vamos orar junto. O crente, ele tem várias coisas que ele pode fazer. E uma das coisas é orar um pelos outros, que é algo poderosíssimo. Poderosíssimo.
Irmão, ó, você tá precisando? Vamos orar. Vamos orar. Tá precisando de alguma coisa, de alguma ajuda e tal? Vamos orar junto. Vamos orar. Um diazinho só, né? Esse é o desafio. Para a gente exercitar um pouquinho dessa teologia, igual, né? Para a gente exercitar essa teologia da comunidade. Para a gente aprender cada vez mais a viver em comunidade. Então, para ficar bem cravado aí na cabeça dos irmãos, a teologia, ela é feita em comunidade. A teologia, ela é feita em comunidade. A teologia, ela é feita em comunidade. E glória a Deus por isso. Porque Cristo não nos chamou para a gente viver isolado na nossa bolha. Não. Ele chamou para a gente ter relacionamento. Para a gente viver um com o outro da melhor forma possível. Tendo Cristo como norte. Tendo Cristo como principal objetivo. Por mais que a gente pense diferente, eu te garanto para vocês que eu penso diferente de muita gente aqui. E as pessoas que eu penso igual ainda pensam diferente. E o Maurício vai pensar diferente da Elaine, a Elaine vai pensar diferente do Gustavo, o Gustavo vai pensar diferente do Gabriel, e assim vai. Essa é a beleza também da comunidade. A gente tem que viver assim. E a gente vai fazer uma oração. E ó, lembrando, vocês vão pegar o celular de vocês, vão mandar mensagem. Mesmo. Não precisa ser para aquele irmão que por um acaso não está vindo. Não, vou mandar mensagem para alguém. E manda mensagem para quem você quiser. Para quem você quiser. E assim a gente vive em comunidade. Tá bom? Vamos orar? A gente vai orar. Agora vai pedir misericórdia para Deus para que essa comunidade ela não se desfaça. Essa comunidade ela viva na referência de que tem alguém que está com a mão segurando ela e que ele caminha em torno de todo mundo e ele fala ao coração de cada um. Feche seus olhos aí. Jesus Cristo, Tu és o Deus que faz toda e qualquer coisa. Tu és o Deus que nos ensina cada dia mais a viver em comunidade, a viver bem com o nosso irmão. E nós estamos aqui hoje em comunidade para adorar o Teu nome. A gente está aqui em comunidade para estudar a Tua palavra e para fazer com que essa palavra seja espalhada na nossa comunidade. Para que essa palavra faça sentido ao meu coração, aos nossos corações, para que essa palavra consiga alcançar as outras pessoas. Para que essa palavra consiga edificar e ajudar a vida das outras pessoas. Para que essa palavra seja viva, seja transformadora, seja graciosa na vida de outra pessoa. Nós estamos aqui porque Você nos chamou, nos deu a graça, nos deu a salvação e é nossa vez de transportarmos todas essas coisas boas para as outras vidas, para quem precisa. Para todos os ministérios que fazem parte dessa comunidade religiosa, ministério de louvor, ministério de mulheres, ministério de jovens, ministério de homens, ministério de assistência, seja lá como for, que a nossa comunidade todos os dias e constantemente tenha como foco Cristo, e tendo como foco Cristo, as outras coisas se tornam até mais fáceis, porque Cristo vai ser pregado, Cristo vai ser transportado para a vida das outras pessoas. Por mais que venham dificuldades, transtornos, por mais que as coisas pareçam que não estão fáceis, por mais que venham vontade de desistir, que a gente possa ter a certeza que a sua mão está sobre essa comunidade, que a sua mão poderosa está sobre essa comunidade, sobre cada pessoa que faz parte dessa comunidade. Nós te louvamos porque Tu és o Deus que faz toda e qualquer coisa se tornar realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrem-se, mensaginha pro irmão, dando aquele salve, dando aquele... Daí quando acabar essa pandemia, né? Quando acabar essa pandemia a gente vai poder abraçar de forma mais tranquila, né?
gente vai poder abraçar, a gente vai poder chamar para um café, a gente vai poder fazer várias coisas. Tudo em comunidade, tudo com um senso de comunidade. Amém? Amém. Glória a Deus.